Fala, trilheiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge, eu tenho alguns cursos aqui no Trilhante e o curso de hoje é sobre audiência de custódia. E nessa primeira aula nós falaremos sobre as definições e a previsão legal e as finalidades da audiência de custódia. Vamos juntos? Bom, vamos começar com um conceito, né? É sempre importante a gente situar do que a gente está tratando o nosso objeto de estudo. Bom, a audiência de custódia nada mais é do que a apresentação pessoal do preso ao juiz competente logo após a efetivação do cerceamento da liberdade, oportunidade em que o magistrado analisará a prática de tortura ou maus-tratos pelos policiais, bem como a necessidade de imposição de medidas cautelares prisionais ou não prisionais. É assim, galera, a polícia prende alguém em flagrante e precisa levar esse preso para a presença de um juiz, que é a oportunidade em que o juiz analisará como foi feita essa prisão, né? Que infelizmente existem relatos de casos de tortura policial. Então, há necessidade de se verificar a forma pela qual foi efetivada a prisão, e o juiz analisará se há necessidade de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou se esse indivíduo ele pode ficar em liberdade durante o processo, com ou sem condicionantes. O que são essas condicionantes? Pagamento de fiança, monitoramento eletrônico, proibição de se ausentar da comarca sem autorização, essas medidas cautelares não prisionais que estão previstas no CPP, tá bom? Aí, da onde surgiu a audiência de custódia no Brasil? Ela estava positivada antes de estar na lei? Estava assim, galera. Primeiro, ela está no artigo 7º, item 5 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que determina que toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Galera, sempre tenham em mente que quando a gente fala de algum tratado internacional, esse tratado internacional tem que usar termos que facilitem a sua aplicação em inúmeros países, em dezenas de países que irão assinar esse tratado. Por isso que a Convenção Americana de Direitos Humanos fala em juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais. Porque vai que tem algum país aqui da América que alguma outra autoridade, além do juiz, possa exercer atividade jurisdicional, tudo bem? Então, essa foi o primeiro lugar relativo ao Brasil a ter uma previsão expressa sobre a audiência de custódia. O segundo, galera, é o artigo 9º, item 3 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que ele determina, de forma muito parecida com a Convenção Americana de Direitos Humanos, que qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade habilitada pela lei a exercer funções jurisdicionais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá ser condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência e a todos os atos do processo e, se necessário, for para a execução da sentença. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos é um pouquinho mais extenso do que a previsão da Convenção Americana de Direitos Humanos, porque ele prevê, né, que da mesma forma que a pessoa presa sem demora deve ser levada à presença de um juiz e que a prisão preventiva não deve ser a regra. Ele também estabelece que o ideal é que a pessoa responda ao processo em liberdade, salvo naqueles casos em que cada país entende como correto, em que não dá, a pessoa em liberdade acaba atrapalhando o correto andamento do processo e a necessidade da prisão preventiva. Combinado? Aí, galera, onde mais está a audiência de custódia no Brasil? Ela foi positivada, era assim, em 2015, a gente vai ver nas próximas aulas, o Supremo, ele determina um estado de coisas inconstitucional no Brasil, falando que está tudo errado o sistema prisional e uma das formas de mitigar esse problema era a criação da audiência de custódia. No começo, cada tribunal no Brasil
tinha suas próprias regras. Então você imagina a salada. Em Paraná era de um jeito, São Paulo era outro, em Minas era outro, no Acre era diferente. Como que você faz para a defesa, para os advogados? Complica tudo. E depois para o STJ e o STF julgarem, fica bem complexa a situação. Então o CNJ, em 2015, ele editou a Resolução 213, na qual estabelece algumas regras sobre audiência de custódia. E aí vocês podem estar pensando, Jorge, você falou certo, é o CNJ? Pô, isso é constitucional, o CNJ legislando? Então, galera, houve uma DI ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, é a DI 5240 de 2015, em que eles discutiam exatamente isso. A Associação dos Delegados, eles entendiam que a Resolução 213 de 2015 CNJ era inconstitucional por dois motivos. Em primeiro lugar, viola a separação dos poderes, porque quem legisla é o Poder Legislativo e não é um órgão do Judiciário, que é o CNJ. E outro argumento era, vem cá, ainda que o CNJ esteja legislando, como que eles colocam obrigações para a polícia? Também isso viola a separação dos poderes. Por quê? Porque a resolução determina que um policial conduza o preso à presença do juiz. Só que a polícia ela é ligada ao poder executivo. E aí também manda o promotor se deslocar, manda o defensor, advogado ou defensor público também se deslocar. Sabe, você está criando obrigação por uma série de carreiras que não caberia ao CNJ fazê-lo, ainda mais por meio de uma resolução. E o STF, no julgamento da ADI, ele entendeu que a resolução 213 de 2015 do CNJ ela é perfeitamente constitucional, porque o artigo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos, ele autoriza que os direitos previstos sejam implementados por meio de leis ou por medidas administrativas quando necessário. Então, o que a Convenção Americana de Direitos Humanos fala? Países, vocês que assinaram, vocês que ratificaram esse tratado, não vamos fazer frescura procedimental para não implementar direito aqui previsto. Então, já que você está na Convenção Americana de Direitos Humanos, se vira para implementar esses direitos. Se tiver difícil fazer uma lei porque o procedimento é complexo, faz uma resolução, faz qualquer ato administrativo. Então, por isso que a resolução 203/2015 do CNJ ela é constitucional. Ela implementa um tratado que autoriza que os direitos nele previstos sejam implementados de qualquer forma, seja lei em sentido estrito ou lei em sentido amplo. Tudo bem? E aí, por fim, vem o pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, que ele torna expresso no Código de Processo Penal, principalmente nos artigos 287 e 310, a previsão da audiência de custódia. A gente vai ver tudo isso nas próximas aulas, combinado? E aí, para encerrar a primeira aula, quais são as finalidades da audiência de custódia? Bom, a primeira finalidade é para ter um processo penal de acordo com os tratados internacionais. A gente viu 2 tratados que o Brasil é signatário e que determina que seja realizada a audiência de custódia. Então, você precisa atuar a nossa legislação para ficar tudo certinho. A outra finalidade é que o juiz e o preso eles precisam estar cara a cara. É muito mais fácil para o juiz conceder a liberdade provisória olhando para o preso do que papel. Chega só o auto de prisão em flagrante, ele já despacha sem pensar na pessoa que está ali no processo. E por fim é coibir a prática de tortura. Infelizmente no Brasil existem relatos de tortura no momento da abordagem policial e a audiência de custódia é uma forma de tentar corrigir esse problema. Tudo bem? Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.